Alguém já havia assistido a esse vídeo? Não? É novidade para vocês? Então, tem ele completo no YouTube, tem algumas outras discussões, alguns outros cientistas. Ajeitou aí? Mas aqui a gente começa a nossa conversa sobre escolha em função dessa nova ciência que a física quântica está encabeçando dentro de um novo paradigma de uma ciência dentro da consciência, aonde a gente entende que a matéria só é formada porque existe uma consciência inteligente que faz com que essas vibrações sonoras de uma teoria chamada teoria das supercordas comece a se movimentar e se transformar nisso tudo que nós estamos vendo aqui nessa sala, inclusive cada um de nós. Nessa teoria, aí começa o nosso problema da escolha, que na verdade nós temos uma ilusão com a qual a gente vem evoluindo, sei lá há quanto tempo, né? Eu não lembro mais. Você sabe, Pedro, quanto tempo a Terra existe, assim que os cientistas falam? Esse número eu não... O quê? Bilhões? 4,7 bilhões, pelo menos, de alguma forma, seja lá o que a gente tiver sido antes de sermos humanos, ou não, porque até isso é controverso hoje. Existe uma linha de cientistas que acreditam no processo de evolução contínua, mas nossa nova ciência não acredita nisso. Essa nova ciência acredita que a evolução dá saltos. E aí, assim, existimos porque temos que existir de alguma forma. Não é porque nós viemos do macaco ou porque nós tivemos que evoluir. É porque nós chegamos em algum momento em que precisávamos existir dentro dessa consciência, dessa fonte super inteligente e absurdamente criativa, que muitas pessoas chamam de Deus, outros chamam de consciência, outros chamam de fonte divina, não importa. Mas essa causação original que movimenta tudo e a todos. Então, falar de escolha sem falar desse movimento, sem falar dessa consciência, é praticamente impossível. Eu quero começar... Pode mudar, Pedro. Eu quero começar dizendo, para algumas pessoas, né, que eu vou estar citando aqui, mas são inúmeras, né? Hoje existe uma divisão no pensamento científico, o científico materialista, né? E o científico espiritualista, eu acho que a gente pode dizer assim, mas existe também um lugar em que eles têm que se apoiar, e esse lugar hoje é a física quântica. Eu não sou física, eu não sou engenheira, eu não sou matemática, eu não vou entrar nessa briga. O que eu faço dentro dos meus 14 anos de estudo de física quântica, porque foi assim que eu comecei, a necessidade de entender os fenômenos psíquicos que aconteciam com os meus pacientes em consultório. Eu não conseguia admitir a questão do comportamento. Isso é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça. Eu sempre achei que isso era algo além. Alguma coisa ali causava aquele comportamento, muitas vezes viciante, e eu queria saber o que era. E aí um dia me cai um livro na minha mão, chamado assim, O Universo Autoconsciente. Aí eu olhei para aquilo e falei, é isso. Intuitivamente eu sabia que eu precisava compreender que ali estaria uma boa parte das respostas que eu estava buscando. Mas qual não foi a minha frustração? Que eu comecei a ler o livro e não entendia. E eu chorava copiosamente, porque eu sabia que eu precisava entender. E aí eu tratei de me acalmar e falei, não, eu preciso me comunicar com essa pessoa, eu preciso me comunicar com esse autor. Lá na época dos computadores ainda, com aquela parte traseira avantajada, você mandava um e-mail, não sabia se chegava, não tinha as facilidades que tinha hoje, mas já tinha internet. E ele ainda era professor na Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. Qual não foi a minha surpresa que 2 meses depois ele me respondeu. Então, desde essa época, a gente continua uma conversa. Hoje é uma conversa em pessoa, né? Eu e a Carla, nós estamos indo agora para São Paulo, sexta-feira, já é a parte avançada do curso. Então, somos alunas dele, nos interessamos por isso.
e eu nessa época. E ali a gente passou um tempo discutindo por e-mail algumas coisas que eu passava, alguns casos, e ele foi me direcionando para que eu finalmente pudesse acreditar, num primeiro momento, que eu era capaz de entender aquilo, né? Que era um universo muito diferente do meu, uma linguagem muito complicada para a minha cabeça, né? Hoje não, eu já me acostumei com isso, tenho menos dificuldade, mas eu acredito que a gente sempre tem que aprender, sem dúvida nenhuma. Então, começar a falar de escolha, começar a falar desse lugar, dessa nova estrutura de pensamento, aonde eu preciso encarar quem eu sou de verdade. Eu não tenho como falar de escolha sem saber nem de onde eu vim. Da onde eu vim hoje é mais importante do que para onde eu vou. Porque para onde eu vou só depende de onde eu vou. Para onde eu vou só depende da consciência original, que eu me aproprio dela, se eu começar a fazer um movimento de consciência, um trabalho interno, para que todo o movimento que venha dessa fonte, ele já vai estar estruturado em muita harmonia, em muito equilíbrio e muita saúde. Então, da onde eu vim é muito mais importante, porque ali está a minha base, ali está a minha fonte. Bom, Hipócrates, 460, 377 a.C., ele já dizia o seguinte: Hipócrates é o pai da medicina, né? Faça o juramento do exercício de médicos em cima do olhar de Hipócrates, que infelizmente, na minha opinião, para uma grande parte da medicina hoje está desfocado, né? Hoje a gente tem um exercício de medicina que não pensa a saúde e a doença como Hipócrates pensava. Por isso eu quero resgatar. E eu vou estender o olhar de Hipócrates para qualquer um de nós da área da saúde, não só para os médicos, porque o que ele fez foi um trabalho filosófico, que cabe em qualquer lugar. Ele não fez um trabalho médico, ele fez um trabalho filosófico muito bem fundamentado, aonde ele dizia que nós somos uma unidade organizada, aonde o corpo é uma dimensão funcional, a alma uma dimensão reguladora, e a doença, o efeito da desorganização dessa unidade. Essa unidade não tem forma para os nossos olhos. Nem se nós tivéssemos hoje microscopia eletrônica super avançada, não seria possível de ver forma, porque esse é um mundo sem forma. Eu não sei se vocês sabem, mas em 2008, a cientista, ela era mulher, que ganhou o Prêmio Nobel de Química, ela fez um trabalho onde ela provou que não existe forma de sólidos. Aí a gente pensa, nossa, o que isso tem a ver, né? Tem tudo a ver. No trabalho direcionado dela de química, que ela trabalhava com polímero, alguma coisa de um super material, mais potente, mais durável, mais sustentável, ela descobre que nem aquilo que a gente acha que é concreto, nem aquilo tem forma. Então, se nem aquilo tem forma, a teoria das supercordas continua correta, dizendo o seguinte, que o que vocês viram naquele vídeo, vocês viram aquela televisãozinha, joga-se um som naquela areiazinha, viu? E aí vai mudando a forma, porque é exatamente isso. As notas musicais vêm de um único lugar. Na teoria das supercordas, eu vou falar assim no geral, é mais ou menos assim. É como se lá naquele lugar que a gente chama de Deus, de fonte divina, não importa, existisse apenas um único som, que segundo a sabedoria Veda, era o Om. Já ouviram falar nisso? Sabedoria Veda, que não tem nada a ver com o hinduísmo, a sabedoria antiga, lá na Índia, né? Eles já sabiam disso, eles diziam o seguinte: no princípio era o Om. A nossa Bíblia ocidental também tem algo parecido lá na Gênesis. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez Deus. E através desse som, que eu não sei se foi um sopro, que não tem jeito da gente imaginar como essa coisa se processou, mas a gente faz um esforço para não ficar colocando forma mais nisso, porque não tem. É um movimento que gera um som, uma vontade que gera um som. Então, até aqui a gente concorda que o substrato, a substância dessa coisa é uma coisa só, não tem outras substâncias.
Não tem um monte de substâncias para você jogar no caldeirão. Existe uma única substância que vibra do jeito que ela quiser, com a intensidade que ela quiser, na frequência que ela quiser, no comprimento de onda que ela quiser, mais curto, mais longo, não importa, mais alto, mais baixo, por aí vai a nossa imaginação. E a cada música que esse substrato original toca, dá-se origem àquilo que a gente chama de matéria. Então, o exercício primeiro é procurar sair dessa dualidade, como se existisse uma matéria e uma não matéria, como se existisse uma matéria e uma alma. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Não existe essa divisão. E isso para nós não é fácil, porque todo o nosso pensamento científico, cultural, está organizado para que a gente acredite nessa divisão. Mas essa divisão não existe. E quando vem esses cientistas dizendo de uma causação descendente, o que eles querem dizer? Não existe isso. Partículas que formam átomos, que formam moléculas, que formam células, que formam órgãos e tecidos, que formam nós, e nós formamos todas as coisas, por exemplo. É o contrário. Existe lá esse nada, essa fonte inteligente, claro, ela tem que ter um princípio inteligente. Tudo que eles fazem hoje, eu vou dar umas dicas de programas para vocês assistirem, para quem se interessar. Não tem jeito, eles caem no mesmo lugar. O princípio é inteligente, mas é óbvio que é uma inteligência muito maior do que a que a gente expressa no nosso corpo físico. Entendeu? Mas eles caem nesse lugar. E quando eu chego nesse lugar da unidade, eu tenho que admitir que nessa sala, se nós tivéssemos olhos para ver, não seria isso que a gente veria. Nós estaríamos apenas vivenciando nada. Mas nós vamos voltar nisso mais uma vez. Olha, Hipócrates dizia isso então. Existe uma unidade organizada. Ele foi tão fantástico naquela época que ele dizia, é uma unidade. Não é uma dupla. Não é um trio. Não é um quarteto. Não é um quinteto. É uma unidade organizada. O corpo é a dimensão funcional, biomecânica, de expressão mais material, mais concreta, né? Por isso que é tão mais fácil de achar que ele é a dimensão real, né? Que é daqui que nascem essas expressões de psique humana, de personalidade, de emoção. A alma, e aqui eu vou adotar a alma como consciência, eu não faço diferença disso. Eu não faço diferença de alma e consciência. A alma, espírito e consciência, para mim é tudo a mesma coisa. Tá bom? Então essa alma é a dimensão reguladora. Por quê? Porque não é no corpo que está essa inteligência primária. É na alma. É ela que faz essa comunicação com essa fonte. E a doença seria o efeito da desorganização dessa alma com esse corpo. Ou dessa alma com a própria consciência que ela tem dela. Fred Alan Wolf é vivo ainda, nasceu em 1934. Alguém assistiu a um documentário chamado Quem Somos Nós? Então vocês vão se lembrar dele. Ele era o mais engraçado, tinha um óculos fundo de garrafa, meio careca, o resto do cabelo grande e branco, fazia muita brincadeira, porque ele é assim. Ele é uma pessoa importante, um ícone importante nesse contexto hoje. Porque ele vem de um grupo de pessoas que se permitiram, muitas vezes, a execração pública, como foi Fritjof Capra, por exemplo, né? Que hoje nem se diz físico mais. Ele se diz ex-físico e ecologista. Eu achei isso um barato. Ele teve no Brasil, está passando na Globo News, na TV a cabo, a entrevista que fizeram com eles. Eu só não sei o horário, mas assim, como aquilo repete, quem sabe vocês têm a oportunidade de ver, ou entra no site e tenta achar. Vale a pena. Ele estava falando sobre sustentabilidade, mas num nível de ecologia profunda, usando esses conceitos todos que nós estamos trabalhando aqui. Diz o meu filho que é repórter, não soube perguntar para ele, não deu conta. Não foi, Pedro? Ficou um pouco sem saber. Tamanha era a grandeza daquele pensamento, mas ele foi um dos que foi execrado publicamente, e ele bancou. Ele foi mandado embora do trabalho dele,
né? As publicações foram todas ridicularizadas, mas ele bancou. E ele também faz parte, mas não chegou a esse ponto não, ele já vem de uma leva lá na frente. Ele disse o seguinte: se nós pudéssemos realmente ver com os olhos físicos, veríamos uma espécie de espuma quântica. Quando eles chamam isso de espuma quântica, eles já estão falando de um nada onde eu posso sentir a vibração. Acredito que o exercício de entendimento disso tem a ver com a gente sentir o ar, ter noção se ele está mais forte, se ele está mais fraco, não é assim? Se ele está mais frio, se ele está mais quente, e de que lado que ele vem, sem poder vê-lo. E a gente já admite que o ar não tem forma, vocês concordam comigo? Então esse é um exercício que a gente precisa fazer em relação a essa consciência, em relação a essas cordas vibratórias. Veríamos que eu e você somos ondulações no turbulento mar do espaço. E também uma conexão típica, um buraco de minhoca conectando cada parte com cada uma das outras partes simultaneamente. Então vamos fechar os olhos um pouquinho? Só para fazer esse exercício, vamos ver se a gente consegue deixar a imaginação nos levar para esse lugar. O lugar onde não existe nada de forma, portanto eu não posso tocar, eu só posso sentir. Eu não tenho como caracterizar isso, porque eu só posso sentir. Mas quando eu sinto, eu compreendo. E eu compreendo que nesse exato momento, todos nós, que nos dizemos humanos, criaturas vivas, em conjunto com objetos inanimados nessa sala, estamos interligados por esses buracos de minhoca, por esses túneis. É assim que nós somos. Abram os olhos e façam esse exercício, porque essa é a realidade. O resto são todas as construções no mundo da dualidade que a gente foi fortalecendo ao longo do tempo. E agora nós chegamos num momento crucial, ou nós retomamos a nossa herança divina, vamos assim dizer, ou nós corremos o risco de destruir definitivamente o planeta. E tem pessoas menos esperançosas que já acreditam que isso não tem volta mais. Brian Greene, ele é o cara da teoria das supercordas hoje, tem 49 anos, um pão, como dizia a gente na minha época, muito bonito. Acho que é da Universidade de Colômbia também, eu me confundo um pouco com esse tanto de universidade, mas não, é Colômbia sim. Então ele faz um trabalho muito lindo com essa teoria das supercordas, porque ele conseguiu colocá-la numa linguagem tranquila, para que a gente pudesse entender. Então ele diz o seguinte: há apenas um ingrediente fundamental. Então só existe um ingrediente nesse momento que forma a mim, a cada um de vocês, as nossas roupas, os objetos, o cosmos, os planetas, enfim. A corda. Assim como uma corda de violino pode vibrar em diferentes padrões, cada um deles produzindo um tom musical distinto, os filamentos de supercordas vibram igualmente em diferentes padrões, manifestando a matéria, dando origem a tudo que há no universo. Alguma dúvida? Então isso é o que nós somos. Nós não somos seres humanos no topo da cadeia alimentar, super inteligentes, que